30º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Êxodo 22, 20 a 26, Salmo 17. Segunda leitura, 1 Tessalonicenses 1, 5c a 10. Evangelho, Mateus 22, 34 a 40. O contexto da nova investida dos fariseus é oferecido pelo evangelista. Ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, versículo 34. Esta notícia tem a ver com o episódio antecedente sobre a polêmica em torno da ressurreição dos mortos, Mateus 22, 23 a 33. Para os fariseus, então, o falimento da tentativa dos saduceus contou a favor de suas crenças, pois eles ensinavam que existe ressurreição, e isto era um dos principais pontos de divergência com os saduceus. Assim como Jesus fechou a boca dos saduceus usando a Torá para fundamentar a fé na ressurreição, os fariseus se demonstraram interessados em justificar a rejeição que tinham pelos saduceus, já que não acreditavam na ressurreição e nem no ensinamento dos profetas. Dado relevante é que a nova investida dos fariseus acontece em grupo, como se fosse uma reunião sinagogal. Mas quem tomou a palavra e fez a pergunta poderia ser um experto na lei mosaica, como aparece no episódio paralelo narrado em Lucas 10, 25, que o chama de nomikos, isto é, um que se dedica ao estudo e à aplicação da lei, correspondendo ao jurista por profissão. A pergunta qual é o maior mandamento da lei não era em si tendenciosa, pois era uma das perguntas que certamente se fazia no exame de maturidade judaica por ocasião do Bar Mitzvah. E a resposta havia sido transformada em oração diária, a fim de que ninguém esquecesse a bússola que orienta a vida do fiel judeu. É o Shema Israel, como está em Deuteronômio 6:4. No livro de Deuteronômio, a lógica do segundo discurso que Moisés dirigiu aos filhos de Israel, acampados nas estepes de Moabe e prestes a renovar a aliança com o Senhor antes de adentrar em Canaã, estava pautada no mandamento do amor ao Senhor. O fiel cumpria esse mandamento no cumprimento da lei que o Senhor havia dado. Esta era a essência e a base da catequese que todo judeu recebia, professava diariamente e devia colocar em prática. Nesse sentido, os fariseus poderiam ter cogitado a possibilidade de continuar usando Jesus contra os saduceus. Por certo, há ironia ao chamar Jesus de mestre, colocando diante dele uma questão que poderíamos dizer óbvia, mas no fundo tinha a ver com o seu senhorio derivado da sua filiação divina e que aparece na sequência narrativa mateana, na réplica de Jesus, ao dirigir uma pergunta aos fariseus pautada no Salmo 110, como está em Mateus 22, 41 a 46. A resposta de Jesus, condizente com o Shema Israel, não poderia ser diferente. Ninguém precisava ser considerado mestre para dar tal resposta. Como dito, qualquer um que passou pelo Bar Mitzvah teria dado a mesma resposta. O elemento surpresa, porém, aparece na segunda parte da resposta dada por Jesus e que ia direto à questão subjacente à pergunta dos fariseus, pois envolvia o rancor e o desprezo que sentiam e cultivavam pelos saduceus. Então nota-se a ressonância. Não é possível amar a Deus como previsto na lei e usar isso como pretexto para não amar o próximo, principalmente se pensa e age diferente, como no caso dos saduceus em relação aos fariseus e vice-versa. Esta atitude contrariaria a ordem contida em Levítico 19, 18 e 34, da onde sai a segunda parte da resposta de Jesus. Por um dado simples, não basta que a lei mande amar, se o fiel não quiser amar como ordena a lei. É sobre isso exatamente que Jesus prossegue com a resposta e coloca a segunda no mesmo nível da primeira como critério de leitura e de interpretação do Shema. Não é possível
Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas, se não se amar o próximo como a si mesmo. É o que Jesus provará na instituição da Eucaristia, antecipando o seu mistério pascal. Por isso, Jesus, ao dizer toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, estava colocando o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, como fundamento de tudo o que saduceus e fariseus diziam que acreditavam. Tal fé, porém, fica vazia de sentido se as Escrituras forem usadas para justificar rivalidades e disputas teológicas que, na maioria das vezes, tiram o foco dos reais problemas que assolam nossas sociedades, como as injustiças descritas em Êxodo 22, 20 a 26. O tempo passou, mas muitos religiosos continuam pautados nos mesmos erros que Jesus denunciou por suas palavras e ações. Para que aconteça a superação de tais erros, é preciso lembrar da nossa frágil condição, de que o Senhor é misericordioso, mas também de que um dia retornará como justo juiz para julgar os vivos e os mortos. Esta é a perspectiva presente em 1 Tessalonicenses 1, 5c a 10. Paulo lembra que o seu comportamento de seus colaboradores foi irrepreensível, porque esteve voltado para o bem dos tessalonicenses, que por isso acolheram a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. As atitudes de acolhida, conversão e abandono da idolatria se tornaram o valioso testemunho. Um bom e santo domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.